a qualidade da música sertaneja piorou. Eu sabe, gosto até do sertanejo raiz, como se dizia, né? E mesmo alguma coisa dos anos 90, esse novo sertanejo. Roger Moreira relembra como era a divulgação de música, com dependência de CD e jabá, e critica sertanejo moderno focado em marketing e não em qualidade musical. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. A gravadora lança o disco, a gente faz o show, que divulga o disco divulga o show, a rádio e a TV, e fazia esse círculo que ajudava todo mundo, né? Tá. A gente ganha dinheiro pelo show, é o que dava dinheiro, mas é isso daí. Eu ganho dinheiro, graças a Deus compus muitas músicas que tocam até hoje, e tenho uma renda de direito autoral também, mas também nunca dependi dela, é mais show mesmo, né? Agora, músico tem músico de estúdio, tem músico de orquestra, tem músico que acompanha outros artistas que são famosos, mas ele fica ali na moita, né? E eu acho que quase todos vivem mais de show ou de, no caso de música de orquestra, quando é uma orquestra do estado, alguma coisa, tem um salário, né? Uhum. E músico de estúdio ganha por sessão que ele vai lá e faz e tal. Mas é uma coisa que muito idealista. A maioria dos músicos é porque gosta muito daquilo mesmo. E hoje em dia não é o caso. A maioria nem toca nada, né? E canta com um afinador computadorizado, com inteligência artificial. O lance dele é fazer o clipe bonito e, como se diz hoje, viralizar. Então ele viraliza um mês. Ele ganha dinheiro, às vezes, do YouTube. E daí some. Você não vai lembrar disso daqui a 2 anos, né? Diferente de músicas como as que eu fiz, ou músicas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Adoniran Barbosa, e vai, né? Uhum. Duram. Hoje em dia não tem essa compromisso com a arte, eu acho. Né? E não é só na música, é meio geral, né? O cara quebra essa caneca aqui, larga aqui e fala, isso é arte. Enfia um martelo aqui no telão, é arte. Tá bom. De vez em quando eu fico meio surpreso também com algumas coisas. Eu olho, ando pra lá, ando pra cá, tento entender e nem sempre eu entendo, viu, rapaz? Mas hoje tem muita banda e muito artista que ganha muito dinheiro em festas populares, né? E aí é prefeitura. E aí tem uma discussão muito grande disso, né? Que é o dinheiro público pagando festas, algumas vezes cidades que não tem verba, pega-se um dinheiro que uma cidade que não tem saneamento, não tem esgoto. Tem a turminha também. Tem uma turminha. É a turminha que é sempre a mesma. É, sempre a mesma, né? Então... E tem coisas que você não imagina, tipo carnaval, música de carnaval, trio elétrico, é o ano inteiro. O cara faz festas em outras cidades, pequenas lá e tal, mas isso é o ano inteiro. E, tem essas coisas de prefeitura e tal. Isso o cara diz que é cultura, né? Mas eu acho que podia ter, mesmo eu sendo da parte beneficiada, eu acho que tem outro tipo de cultura que anda sendo negada há décadas para o povo brasileiro e mantém o povo ignorante, principalmente, para poder controlar, e muita gente nem até gosta disso, né? E é um problema isso, sim, sem dúvida. Agora, hoje, como é que faz para a música ser sucesso? Ela tem que, o ponto de partida, ela dá um resultado, por exemplo, na internet. Antigamente se falava muito, quando se estourou a história do jabá, né? Nenhuma música faria sucesso se a gravadora não pagasse um determinado valor lá para a emissora de rádio. O rádio ia ficar executando a música, repetindo, a música seria conhecida e, naturalmente, aí ela cumpriria a vida dela. Eu fui processado na época por falar isso, mas era verdade, porque eu próprio não sabia, entende? Mas tinha todo um processo, né? A gente... Primeiro que tinha uma curadoria, não era qualquer um que gravava, né? Então,
um produtor descobria a gente, como um olheiro de futebol, descobria um jogador, aí levava para gravar, daí gravava, daí depois que gravasse você tinha que ir em trocentas rádios divulgar, tinha que ir em trocentos programas de TV, que a gente achava bom, oba, legal, né? A gente não era ninguém, agora estamos indo na TV e tal, né? E isso tudo rodava dessa forma, né? Então, não só o jabá, como às vezes assim, olha, eu te dou tal artista meu que é já, né, bom, mas você leva esse. Isso até hoje tem, no próprio programa nosso tem, entendeu? Tá bom, você quer levar não sei quem, fulano? Ok, mas daí você leva esse aqui também, né? E hoje em dia tem isso na internet também. Tem view, você paga para tem como é que chama? Esqueci o nome, mas uma central, como tinha na época, uma central que ficava ligando para a rádio para pedir música. Hoje tem uma central que fica dando clique no YouTube, no TikTok e tal, até a música estourar na internet. Tem um monte de gente que vai lá no programa que eu nunca ouvi falar. E na hora que entra, a plateia... Uá! E daí o cara começa a falar, eu tenho 1 zilhão de views, não sei o quê. Ok, tem... o parte é comprado. Tem gente que tinha mais views do que a população do mundo. Eu tive 8 bilhões de views. Sério? Eu duvido, mas ok, né? Bom, hoje você pode botar até robô para votar, né? Você põe o robô repete a mesma história, ele fica repetindo 24 horas, 48, 72 e assim então, vai. Tem isso sim, né? Hoje em dia, né? Continua existindo, ainda que... O jabá acho que não existe. Existe ainda o jabá em emissora de rádio, emissoras Não, porque não tem a gravadora, né? Mas tem o jabá do próprio artista comprando esses views, essas coisas, né? Sim. Teve uma época que a gente começou a estranhar, isso foi nos anos 90, 2000, por aí. A gente chegava num posto de gasolina, viajando, né, para fazer show e tal. Os caras pediam, tem CD? Tem CD? Tem CD? Falava, como assim, meu, sabe? A gente vai dar CD? A gente vive de vender CD, né, em teoria. E daí a gente percebeu que os sertanejos, por exemplo, faziam isso, que era uma coisa que já estava começando a ter... outros meios de divulgação, então eles gravavam o CD e davam, entendeu? Eles paravam e davam os CDs. Então eles ficavam conhecidos porque eles mesmos faziam a divulgação. Foi um negócio legal que eles inventaram, só que a gente não sabia, a gente ainda tinha CD da gravadora, né? Tinha até casos engraçados de a gente chegar num lugar, o cara falar, eu tenho o seu CD aqui para vender. A gente ia ver, era um piratão. E o cara tinha orgulho, eu fiz um CD piratão aqui para vender, né? Quando o CD começou a declinar, então começou a ficar barato de gravar, eles próprios gravavam e se divulgavam, né? Então é isso, todo mundo se divulga. Hoje em dia você pode gravar com um iPhone, grava na sua casa, faz o clipe com o iPhone e lança você mesmo na internet. Então todo mundo tem essa chance. Mas, obviamente, nem todo mundo tem o talento. Nem todo mundo tem qualidade. Uma vez, Gustavo Lima, quando só se preocupava com música, né? Agora ele tem outras paradas no meio do caminho aí. Eu fui a uma festa do peão em Barretos e eu fiquei muito surpreso. Porque teve um show, ele estava fazendo sucesso com o Tê, né? O primeiro grande sucesso dele, quando ele estourou. Isso. E na saída, aquelas milhares de pessoas tinham distribuição. De CD? Do CD dele. Que era só essa música. Exato. Era uma só. Aí eu falei, cara, mas eles estão dando isso. Mas era aquela montanha de CDs sendo distribuídas ali. Ele também inventou de botar o nome dele na música também, né? Gustavo Lima e você. Exatamente essa. Gustavo Lima e você. A Bia, que é uma frequentadora de todos os sertanejos, em todos os cantos e todas as horas, né? Já olhou para trás, ela conhece todo mundo. E muitas vezes ela fala assim, você precisa convidar para vir aqui no programa o fulano de tal. Eu falo, quem mesmo? Aí ela fala, ele já fez isso, fez aquilo. O próprio sertanejo mudou muito, né? Ele continua aí, que é uma coisa que brasileiro gosta, né? Sempre gostou, mas antes era uma coisa de circo, de interior, tal, com Tonico Tinoco, essas coisas, né? Daí ficou mais chique com Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo,
né? O Leandro Leonardo e tal. E hoje em dia também tá muito voltado para essa questão de imagem. O cara vem com a barba super certinha, com a roupa, sabe? Ele parece um boneco e tal, mas o lance dele não é... A qualidade da música sertaneja piorou. Eu sabe, gosto até do sertanejo raiz, como se dizia, né? E mesmo alguma coisa dos anos 90, esse novo sertanejo, mas hoje em dia é difícil. A gente analisando musicalmente, é difícil falar, né? É uma linguagem meio técnica, mas não tem melodia, sabe, intervalos curtos de nota, é praticamente a mesma melodia, a mesma harmonia. O lance é você ser... Eles não têm o mesmo nome, né? O cara chama... É um sistema padrão? Isso. Eles já sabem o padrão. O padrão é esse, então vamos fazer isso que vai dar certo. E dá. Tem milhares de cidades do interior, então tem público para isso e tal, né? Eu tenho um amigo que faz uma brincadeira e repete sempre essa brincadeira quando alguém fala, e aquela música que tá falando, é Bruno e Marrone. E aquela música é Bruno e Marrone, lógico, uma de uma banda, outra de outra, outra de outra. E ele sempre brinca assim, isso é Bruno e Marrone. Tudo é Bruno e Marrone. Tudo é Bruno e Marrone.